O Encantado, uma saga nordestina em busca de Dom Sebastião. Um espetáculo inspirado em fatos históricos que ocorreram no interior de Pernambuco, baseado em relatos encontrados em romances como A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, Pedra Bonita, de José Lins do Rego, e relatos de jornais relacionados a esses fatos que ocorreram na cidade de São José do Belmonte. Esse espetáculo mostra a determinação do personagem principal em criar um reino encantado no sertão nordestino, baseado no acreditar no retorno de Dom Sebastião. O sebastianismo é um movimento messiânico no qual se acredita no retorno de Dom Sebastião, rei de Portugal, desaparecido no século XVI. O Encantado tem como princípio básico a possibilidade do acreditar. Então, dentro do espetáculo O Encantado, esse trabalho especificamente voltado para o trabalho do ator, ele me dá uma capacidade fantástica, porque mesmo sendo um monólogo, dentro do espetáculo, a capacidade do ator de transfigurar-se em 5 personagens que vai acontecendo nos 5 reinados, mais um narrador que vai trazer a narrativa toda durante o espetáculo, é uma alegria fantástica para o ator, que ele vai abordar em cena as suas técnicas corporais, suas técnicas vocais, as suas técnicas de interpretações dos personagens que vão acontecendo durante a narrativa, durante todo o espetáculo. O que faz para mim, enquanto ator, assim, uma outra faculdade, porque a gente está ensaiando constantemente o espetáculo, os personagens nunca estão prontos, estão se lapidando na técnica de interpretação para a qualidade melhor do espetáculo e oferecer isso ao público. A trilha do espetáculo Encantado eu compus toda com base no conhecimento que eu tenho de música regional, né, nordestina, do Nordeste brasileiro. A história eu não conhecia muito bem, mas a partir do direcionamento do nosso querido diretor, Pará, ele foi me guiando, me dando textos, me dando motes, temas, para eu poder compor aquelas canções que são com letras e criar também uma sonoplastia em cima de cenas que não exigem uma letra, mas sim uma movimentação do ator. Então foi um prazer, um processo muito gostoso de fazer, de criação desse projeto. E dentro desse processo eu executo tudo ao vivo, né? Fico rodeado de instrumentos, berimbau, rabeca, alguns instrumentos da cultura nordestina, zabumba. E eu fico rodeado de instrumentos e executando ao vivo as músicas, juntamente com o ator, atuando e eu tocando. Cada espetáculo é sempre um desafio. E esse, então, foi uma loucura. E a gente tinha ali um universo gigante, né, de símbolos, de tipos, de visuais. Eu criei um espaço que foi um espaço simples, né? Era um piso e um fundo, né, que tinha uma simbologia, tinha umas torres, né, que se elevavam, então elas tinham uma funcionalidade cênica ali bastante interessante, né? Assim, o cenário ele é cheio de simbologias escondidas, né? Assim, além dos signos que são apresentados para a plateia, de símbolos, de desenhos, de uma plasticidade, esse cenário está carregado de muita informação dos artistas envolvidos ali, né? Os tecidos, as roupas, né? Assim, tem parte de figurino meu, tem parte de cenário de Nicinho Pará, ali, de outros espetáculos. Então tem ali, ela é carregada de uma simbologia oculta, né? Assim. A iluminação do espetáculo, na verdade, eu me baseei, depois de fazer parte de um trabalho com o próprio Ednilson Mota, que se chamou A Pedra do Meio-Dia, o Arthur Isadora. Nesse processo, eu estava como ator e manipulador de bonecos, nós estudamos muito a literatura de cordel. E assim, as cores desse espetáculo, ela tem muito a ver justamente com essas cores que tinham dentro desses cordéis no quais nós lemos. E daí que eu busquei trazer essas cores para o espetáculo. É um espetáculo que tem cores vivas, umas imagens que são lindas e maravilhosas.
encantador, é saltimbanco, é louco e profeta. Em nome de batismo, Felipe Silveira dos Anjos, pretendente por direito de herança de sangue, ser rei do Quinto Império, fincado entre duas torres encantadas no sertão do Brasil. Não aquele preconizado pelo Santo Padre Antônio Vieira, que considerava o Quinto Império como um sucessor dos outros quatro. O primeiro, liderado por Nabucodonosor, na Babilônia. O segundo, por Ciro, na Pérsia. O terceiro, por Péricles, na Grécia. O quarto era conduzido por César, de Roma. O quinto seria o Império Universal Cristão, liderado pelo rei de Portugal, Dom Sebastião. O desejado, o que não aconteceu, pois o meu império será mais que tudo isso. Será o ponto central para o domínio sertanejo em todo o mundo, onde não haverá doenças e misérias, não existirão pobres, desafetos, corruptos e injustiças, onde homens, mulheres, crianças e velhos e cachorros viverão em total harmonia. Eu, um retardado e voraz leitor de lunários perpétuos, nascido, vivido e revivido em vilas sertanejas, venho até vocês, meus nobres companheiros, anunciar que as terras por onde eu passei foram um palco de terríveis desaventuras que tenho a contar. História sobre reis e impérios que tiveram os meus antepassados como os principais protagonistas. Euzinho, seguindo a sina de ser herdeiro legítimo de uma monarquia que logo vai se estabelecer, vos conto a trajetória épica familiar dos meus, que segue caminho traçados por 4 momentos primordiais para a história de nossa nação. A história de meus antepassados começa noutra pedra sagrada, a Serra do Rodeador, em Bonito, Pernambuco, onde em tempos remotos apareceu o sertanejo Silvestre José dos Santos, mestre Timó, o primeiro cabra de minha família a subir ao trono com o nome de Dom Silvestre, o senhor do rodeador, fincar seus domínios em um arraial denominado Sítio da Pedra. Seu trono era uma pedra sertaneja, onde ele profetizava a ressurreição de um rei antigo, de Alemar, puro, casto e sem mancha, que foi ele, rei Dom Sebastião. Pregava também a revolução com a morte dos poderosos e a instauração do novo império com o povo no poder. E uma multidão se aglomerava em torno dele, à espera dessa nova ordem social. Na região, dominava a monarquia católica, socialista e sertaneja, baseado no qual meus antepassados recorriam a práticas de assaltar gados, fazendas, terras, pastagens e tirar dinheiro dos ricos para distribuí-los aos súditos pobres e fiéis. Receosos pela propagação de um reino não revolucionário, os proprietários de terra apelaram ao governador, que enviou para lá uma tropa de policiais da pestes, que incendiou todo o arraial, morrendo nas chamas mulheres e crianças, enquanto os homens que escaparam do incêndio à fuzilaria foram mortos por faca, facões e espadas. A destruição do arraial pelas forças desgramadas dos mequetrefes deixou um saldo de quase 100 mortos e mais de 200 feridos. Mais de 300 crianças foram presas e enviadas para a capital pernambucana. Enfim, toda vez que eu penso nesse primeiro reinado, vejo o reflexo das chamas nas espadas reluzentes ao som do bombardeio da fuzilaria. Vejo meus parentes rangendo os dentes e escovando de raiva sagrada na defesa do arraial incendiado por antifogareiros e sonhos e revelações. Meu coração se encheu de alegria ao saber que mesmo de longe no tempo eu fazia parte disso tudo. Era assim que aos poucos as histórias de realeza de minha família iam entrando em meu juízo
envenenando e glorificando o meu sangue, até que eu chegasse a ser o prodígio encantado que sou hoje. Pois bem, como vocês puderam perceber através de meu relato, o primeiro reinado terminou, portanto, com a queda gloriosa e fatídica de Dom Silvestre e seus seguidores decolados. Mas esses acontecimentos eram o início de uma longa jornada, como se diz. É no tino da viola que começa a cantiga! E foi aí que se abriu espaço para outras dinastias de reis! Príncipes! Infantes! Dom Silvestre, o senhor do rodeador, morreu sem deixar herdeiros. Porém, o irmão, as irmãs, o primo e o cunhado dele escaparam à chacina. Sabendo da situação de risco que viviam se ficassem por ali, emigraram para o sertão do Pajeú, em Pernambuco. Chegaram, pois, aqueles príncipes retirantes malmandantes pelas estradas de 10 caminhos até a Serra Talhada, onde, ocultando a linhagem principesca de seu sangue, acolheram-se à proteção da família dos barões sertanejos. É pouco duraria a tranquilidade plebeia de meus antepassados, porque vocação de rei é mesmo que um diabo para tentar o sangue de minha família. Aí um dia, João Antônio Vieira dos Santos, cunhado de Dom Silvestre, foi cutucado também pela ambição do trono e dos dois comandantes da profecia, e proclamando-se rei, iniciou o segundo reinado, subindo ao trono com uma nova pregação sobre a existência de um reino encantado. Ele se dizia Dom Antônio, profético, e proclamava para o povo: veio o bonito dessas duas pedrinhas mais ou menos formosas, dizer a vós, incautos habitantes deste lugar, serem ela dois brilhantes finíssimos, tirado de uma mina encantada, que me fora revelada pelo rei Dom Sebastião. Digo mais, um é o padre, a outra é o filho, a outra é o espírito. Eu venho para dizer que o Salvador não tarda em voltar. Ele virá para vencer os demônios, abrir as portas dos homens que não querem abrir as portas para os pobres, botar os pobres no lugar dos ricos e os ricos no lugar dos pobres. E ainda digo mais, estou sendo conduzido todos os dias pelo rei Dom Sebastião a um sítio um pouco distante de minha residência, no qual mostra-me a longe, além de uma lagoa encantada, duas belíssimas torres de um tempo já meio visível, que seria, por certo, o castelo e a catedral de seu reino, de onde ele voltará com séculos e anjos e dragões, e assim acabar com os donos de terras, para que suas propriedades sejam doadas aos necessitados. Dom Sebastião voltará para trazer prosperidade e fartura para quem acreditar em seu retorno. E é assim, na derradeira lua branca, Dom Sebastião surgirá com suas vestes brancas como os neve, seus cabelos e barbas brancas como lã. Não terá aquela face de menino que todos conheciam, mas sim a face da maturidade, a face da sabedoria, a face do conhecimento. Trombetas tocadas por anjo anunciarão sua chegada. Seu trono surgirá em volta em fogos e labaredas. E nesse dia, ele há de julgar o mundo com justiça, trazendo esperança e prosperidade aos necessitados. As pedras se abrirão e mostrarão pepitas de diamantes, muito ouro e prata e de esmeraldas. Direito dela, ele surgirá, dando aos pobres o que eles necessitam e tirando dos ricos suas extravagâncias e usuras. E assim, na derradeira lua branca, o soldado de Dom Sebastião mostrará um caminho. Uma nova era se abre e as duas víboras trançadas, sangue e sangue, sangue e sangue. O sertão vai vir a mar.
virar sertão. O sertão vai virar mar. O mar vai virar sertão. E um lago cheio encharca as mais estreitas veredas das caatingas. Virará sertão. E viva Dom Sebastião! Viva! Visita que vem fazer, nobre Dom Sebastião. Coitado daquele pobre que tiver na lei do cão. Visita que vem fazer, nobre Dom Sebastião. Coitado daquele pobre que tiver a lei do cão. Coitado daquele pobre que tiver a lei do cão. Dom Antônio interpretava as palavras de um velho folheto com versos proféticos, que falava dos contos e lendas acerca do misterioso desaparecimento de Eva e Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, na África, e de sua esperada e quase inevitável ressurreição. Esses fatos se espalharam pela população daqueles e dos vizinhos distrito, e o povo acreditava nele. É graças à ignorância e à bem conhecida tendência é que tem o espírito humano é para abraçar o maravilhoso e o fantástico. Não levou muito tempo para que um número significativo de sertanejos adotasse Dom Antônio profético como seu líder e se mudassem para os arredores das duas rochas a fim de rezar pelo breve desencantamento dela e, por conseguinte, pelo ressurgimento de Dom Sebastião, que salvaria todo das privações deste mundo. Dom Sebastião vai reinar no meu sertão e veio de Portugal para nos livrar do mal. Aos 14 ele foi coroado, instruído, polido, letrado. Quando fez 24 partiu, foi na guerra que ele sumiu. Da batalha ele nunca voltou, sua morte ninguém confirmou. A esperança virou ideal de um dia salvar Portugal. Essa história se perpetuou e o Atlântico atravessou e surgiu como uma redenção, sendo nossa libertação. Ele vem para todos provar que o divino vai ter de imperar e trazer mais fartura ao sertão pra livrar-nos da servidão. Dom Sebastião vai reinar no meu sertão e veio de Portugal para nos livrar do mal. Esses e outros fatos começaram a incomodar o governo, aos proprietários de terra que perdiam sua mão de obra e principalmente a Igreja Católica, que via seus fiéis sumirem a cada dia. Diante disso, resolveram tomar suas deliberações sobre a conduta do visionário e seus seguidores. A missão de acabar com uma seita foi incumbida ao padre Francisco José Correia de Albuquerque. É de idade avançada, respeitado e de grande prestígio entre o povo. Assim, solicitou a presença do profeta, que na frente do santo homem confessou ser tudo uma grande invencionice, entregando-lhe as duas pedras
que de brilhante e preciosa não tinha nada, prometendo retirar-se do lugar, o que pôs logo em execução, partindo para a região do Crato, no Ceará. Como se vê, a tradição de nosso reino continuaria ter ido longe, muito longe, se não fosse a intervenção inconveniente deste padre, que convenceu meu tio bisavô a abdicar do trono. O que mostra como o catolicismo puramente romano, ortodoxo e oficial foi desgraçado e funesto para a sagrada coroa do reino do sertão. O segundo reinado se findou e as palavras de Dom João I foi servir de legado derradeiro como herança pro terceiro reinado. Mas essas coisas de monarquia são tão imprevisíveis que aquilo que parecia um acontecimento sinistro casado de desventura era, na verdade, apenas um desígnio secreto da providência divina que desejava instaurar no sertão o terceiro reinado. Aquele que viria a ser verdadeiramente o núcleo encantado de chama e sangue da nossa realeza. Aí que aparece a figura do meu bisavô! O João Ferreira dos Santos, o mais arretado dos meus antepassados. Pois tinha seduzido, fudido e casado de uma vez só com suas duas primas, Josefa e Isabel, que eram irmãs do rei que abdicara Dom Antônio. Então ele parte com elas para a região do Crato para encontrar Dom Antônio. O qual lhe contou todas as grandezas cavalarias, quimeras e encantamentos que realizara. Disse-lhe: Apesar de eu ter abdicado do trono, deixei lá bem plantados os alicerces da pedra do reino do sertão, com a lagoa encantada dos diamantes, as minas de pratas e as duas torres do castelo. Consta mesmo que ele teria dito ao cunhado: João, as pedras do reino serão o fundamento da nova monarquia do Brasil. Se assim for, põe a coroa sobre tua cabeça, homem, antes que outro aventureiro faça. Então, ali mesmo, com os direitos proféticos que tinha, sagrou como um novo rei, seu cunhado, meu bisavô, o qual se autotitulou Dom João, o execrável. Tomou suas mulheres e regressou à base das pedras no sertão do Pajeú. E lá, criou uma vila onde centenas de seguidores se aglomeravam aos seus pés das pedras, em busca de dias melhores. Na chegada um grande vale apareceu pro imperialista. Tinha mato, muito mato, mato pra perder de vista. E lá longe, bem ao fundo, próximo à encosta da serra, avistaram duas pedras fincadas no leito da terra. Duas pedras reluzentes, feito um marco imponente pro novo começo de era. Por volta da redondeza, todo o povo vizinhante, um santo rodava nas bocas daquela gente falante, que de ruma em ruma migravam para ver o coroado do Filho de Deus na terra. Homem barbaro que punha um cajado fazendo milagres, homem barbaro que punha um cajado fazendo milagres. Assim Dom
Dom João Execrável estabeleceu sua casa em um dos blocos de rochas, onde rituais diários eram feitos pelo retorno de Dom Sebastião. Aos seus seguidores era dado um vinho encantado, à base de manacá e jurema, ervas com propriedades alucinógenas que garantiu a visão do reino de Dom Sebastião. No segundo bloco de pedra, foi escavado um santuário que servia para o rito de desvirginamento, nos quais, após cerimônia de casamento, as noivas eram oferecidas em primeira mão ao monarca. Parece que ele só conseguia ser macho, praticando ao mesmo tempo um sacrilégio e uma brutalidade. Então, depois de despertado pelo sangue e pela maldade, não havia quem contivesse mais sua pujança fálica. Cabrita! Ei, cabritinha! Vem, cabrita, vem! Vai, cabrita! Ai, sua cabecinha! Ai, cabrita! Ai, você não clássica! Ai, cabrita! Pois bem, como no reino sertanejo era permitida a poligamia, Dom João Execrável pode ter um número sagrado de 7 mulheres, entre as quais as mais importantes mesmo eram suas duas irmãs, suas primas Josefa e Isabel, por terem sangue reais. Centenas de seguidores se aglomeravam aos pés das duas pedras. Vinha de 100 léguas, povo de todo mundo. Brancos e pretos, ricos e pobres. Aí meu bisavô começou a fazer os milagres. Vinha cego de nascença, ele sarava. Vinha feridento de feder, ele sarava. Vinha encrevado, ele sarava. Mas ele queria mesmo fazer acontecer um milagre grande. E para isso, precisava do sangue dos inocentes. Em um certo amanhecer, ele acordou alucinado e gritou para a multidão: acorda, gente! Hoje é o dia da nova criação do mundo. Ele, Dom Sebastião, precisa do sangue dos inocentes para a obra da criação. Do sangue dos inocentes sairá um mundo novo, a terra feliz. Dom Sebastião revelou para mim um sonho, que no dia do seu retorno, a lagoa vai se desencantar. E vão tirar ouro e pedra bela, que dá para enriquecer todo mundo. As duas torres do castelo que guarda o desejado revelarão tanta riqueza, que no dia do milagre grande não haverá mais ricos, nem mais pobres. Tudo ficará igual. O povo acreditando nas palavras doidas do Beato dizia: esse homem é igual ao santo dos antigos! O santo que dava saúde e riqueza! Dessa forma, meu bisavô teve a gloriosa coragem de iniciar o grande banho de sangue, o que deveria depois se estender numa verdadeira guerra sertaneja, com a degola geral dos proprietários de terra e distribuição de posse aos necessitados. Como a justiça para ser boa é começa-se de casa. Era, porém, entre os próprios súditos do reino que deveria se iniciar a matança. Os que se apresentavam voluntariamente para a degola ressuscitaria daí a 3 meses, ao lado de rei Dom Sebastião, como grandes do império, belos, poderosos, eternamente jovens e imortais. Ele dizia:
Eu tive a visão lá na Lagoa de Sal, aos pés desses monolitos grandes como a torre do castelo. Seu rei irá se firmar, um novo mundo irá se erguer, e todos os olhos serão voltados para o sertão. O sertão será o centro do mundo, e o mundo todo o povo sertanejo. Mas essa região teria que se desencantar. E para isso, precisava do sangue dos inocentes. Eu quero o sangue dos inocentes, ou sangue de todo tipo de quadrúpedes. Velhos, adultos, crianças. Sangue que é como o sangue dos meninos que chupam os peitos das mães, que é como o sangue do menino Deus, nosso Senhor. Meu pai me mandou para desenterrar os tesouros da terra. E salvar o mundo! Ai, os algozes correram atrás das mulheres pela caatinga, pelo lugar todo para ver se a terra tem sangue de vermelho rubro, para ver se as lágrimas do filho de Deus ficavam brancas, sem o sangue, que é o sangue do mundo. O que se ouvia era uma mistura de sons com os gritos, os pedidos de compaixão, as preces e as lágrimas dos escolhidos para a morte. E as orações se fundiam em cantos fúnebres que se podiam ouvir a centenas de léguas. Porém, a traição estava espreita. Ocorre que, atraindo ao reino sempre novos adeptos, alguns primos nossos convidaram para que nele entrasse o nosso parente. Bom, e como em toda família que se preze tem um Judas, o nosso era um homem falso, traiçoeiro, lacaio, fatídico e astroso. Em certo momento, o traíra, aproveitando os gritos desesperados das vítimas e a confusão causada pelas degolações, fugiu e não chamaram as tropas do barão, que era a família mais poderosa dos sertanejos daquela zona, e a mais atendida pela pregação revolucionária do Beato. Por isso, a traição foi para ela. É uma bênção do céu. E assim ele relatou aos homens. Não vai me pegar, não vai me pegar. Eu tô fugindo, sou inocente. Faz mais de 20 dias que meu tio veio conduzir a fazenda de vovó. É vossa senhoria. Para me ajudar na defesa dos tesouros e do reino descoberto por Dom João, né? Ah, primo meu desmiolado. Não sou ambicioso, mas fui ver se isso era verdade. Em verdade, chegando lá, encontrei gente aos pés de duas pedras e o rei trepado numa grande pedra, cantando e saltando muito alegre. E assim passam os tempos, até que num certo dia, que dia infeliz e horroroso, o rei declarou que a rei Dom Sebastião estava muito desgostoso e triste com seu povo. Por quê? Perguntaram os homens das fritas e as mulheres todas muito chorosas. Proferiu o rei, porque são incrédulos, porque são fracos, porque são falsos, enfim, porque não há catedral do seu reino com o sangue necessário para acabar de vez com esse puro encantamento. Meus senhores, o que depois disso sucedeu foi horrível. Pais e mães enladaram os feios e entregaram os vários roladores que eles cortavam
Ou quebravam as cabeças nas mesmas as pedras que assim estavam dizendo. E nessa ocasião, aproveitei da confusão e o que havia e fugi poder relatar aos senhores esses acontecidos. Por falar nisso, onde estão as moedas de ouro que tanto mereço? Assim foi que o traidor, tendo delatado os fatos do reino e se oferecido para levar as tropas do barão até lá como guia, encontrou acolhida e ajuda, começando todos juntos a preparar o combate contra João Ferreira e seus seguidores. Enquanto isso, ignorando a traição do renegado, continuavam os nossos a promover na base das duas pedras sacrifícios com grande intensidade e crueldade. O rei mergulhava aquele povo numa espécie de delírio ou embriaguez continuada. E no auge supremo desta embriaguez, um dos seguidores, para obter o melhor quinhão do reino, subiu ao cume de um rochedo próximo, precipitando-se com 2 netos nos braços. Em seguida, um outro pega um filho de 10 anos e deceba-lhe o braço no primeiro golpe. A vítima ajoelhada bradava de mãos postas: meu pai! O senhor não dizia que me queria tanto bem! Uma viúva, alimentando a louca pretensão de ser rainha, imola por si mesma seus 2 filhos mais novos. Nem as esposas do execrável escaparam à chacina. Josefa recebia 70 e tantas facadas. Enquanto isso, Isabel, grávida de 9 meses, foi designada aos sacrifícios pelo execrável, que respondia às suas súplicas e alegações de gravidez, gritando aos carrascos: Imolai a si mesma, para que ela não sofra 2 dores, a do parto e a do encantamento. Tão adiantado era o estado de gravidez desta infeliz, que no momento de ser degolada, a criança partiu pela roupa e se estendesse no chão. Pais e mães iam agarrando os filhos e iam entregá-los aos vários degoladores. Aos pés do rei, arrancavam-lhe orelhas, dedo das mãos, dos pés, unhas ou genitálias. Assim, no final do 3º dia de matança, tinha um execrável conseguido lavar a base das 2 pedras e inundar os terrenos adjacentes com o sangue de 30 crianças, 12 homens, entre os quais seu próprio pai, 12 mulheres cujos corpos, bem como os esqueletos de 14 cães, iam sendo colocados na base das pedras. Aí vocês se perguntam, mas por que meu bisavô, além de mandar degolar pessoas, mandava também degolar cachorros? Porque no dia da ressurreição, deveriam voltar transformados em dragões e serpentes monstruosas para devorar todos os proprietários, repartindo-se então as terras dos finados com os pobres. Felizmente ou infelizmente, aquele dia seria o último dia de matança do nosso 3º reinado. Porque na manhã desse mesmo dia, meu outro tio bisavô, indignado pelas mortes de suas irmãs Josefa e Isabel, e julgando-se direito ao poder por ser irmão do primeiro rei, antecipou-se subir ao trono. Tomou a palavra e fez um discurso carismático. Dom Sebastião apareceu para mim nessa noite e reclamou a presença do execrável, única vítima que faltava para o seu completo desencantamento. Deposto do seu título e na condição de um simples súdito, João Ferreira, o malucado Messias, foi arrastado para o linchamento. O povo embriagado e banhado de sangue gritava: Viva Rei Dom Sebastião! Viva nosso irmão Pedro Antônio! Em um brado uníssono de todos os circunstantes, arrastaram o corpo do execrável, que foi amarrado em 2 grossos troncos de angico. As pessoas que presenciaram o acontecido são acordes informados que foram forçadas a quebrar-lhe a cabeça, a extrair-lhe as entranhas e a dar seu corpo de pés e mãos naquelas árvores. Por causa dos berros, das roncarias e dos simples movimentos que ele executava depois de morto com a boca, o
da coroa que se autonominou Dom Pedro. Ele era agora o novo regente das Duas Pedras. E sua primeira medida foi... que suspende imediatamente os assassinatos! E como se não respirar puro nesse lugar repleto de cadáveres putrefatos, ordena a transferência para o pé do embuzeiro situado ali próximo, de onde deve acontecer o real aparecimento de El-Rei Dom Sebastião! Findou-se, portanto, o terceiro reinado que logo deu início ao quarto, que teve a vantagem de revelar ao Brasil quem foi o verdadeiro e real Dom Pedro, o nosso. E não aquele português debochado da Casa de Bragança, que já viu um cotoco de gente. Chegamos então ao trecho mais bandeiroso e cavalariano dos acontecimentos epopeicos dos meus antepassados. Digo isso porque é agora que aparecem os cavaleiros sertanejos, comandados pelo Barão do Pajeú. Todos galopando armados com espadas reluzentes e rifles tauxiados de prata, na expedição punitiva contra os reis e profetas das Duas Pedras, guiados pelo primo traíra. Aí o destino pregou suas artes. No momento em que os soldados se dirigiam para os embuzeiros, acharam-se face a face com o rei Dom Pedro, acompanhado com um séquito numeroso de mulheres, meninos e homens a pé. E assim ele bradou aos seus: nosso reino será restaurado e os mortos ressuscitados! Arremessando-se furioso com todos os seus sobre aquele punhado de cavaleiros, a luta foi de corpo a corpo com um grupo de loucos cuja ideia era de martírio e morte para a ressurreição e vida eterna no reino de Dom Sebastião. Quando um grupo de soldados, acostumados à servidão e a seguir cegamente ordens dos seus superiores, as mulheres, vendo os maridos morrendo aos seus pés, choravam porque nada acontecia. Foi terrível o que resultou do encontro dessas duas forças. Os militares em campo aberto pareciam desvantagem numérica diante dos sebastianistas, mas estes estavam exaustos, armados de paus, pedras e facões, enquanto do outro lado tinha espadas e rifles. Terminada a luta após 2 horas do seu início, com fuga de alguns fanáticos, restava sobre o campo 22 cadáveres. O do rei, com 16 dos seus seguidores, do outro lado, 5 vítimas fatais. E assim, os urubus tiveram carniça por muitos e muitos dias. Ali, debaixo dos embuzeiros, sobre um sol ardente do sertão, acontecia o trágico fim de mais uma realeza de minha família. Este que durou apenas um dia. Pensar nisso me deixa arrepiado de prazer até os ossos. E a alma cantando em louvor a esses acontecimentos.
debaixo dessa genealogia épica, e como pretende acender as chamas do Quinto Império, garantindo a ressurreição de Elé e Dom Sebastião desejado. E mostro por A mais B como que a minha pessoa tem todos os direitos régios, a sagrada coroa do Reino do Sertão. Como já contei, o execrável casou-se ao mesmo tempo com duas irmãs, suas primas, Josefa e Isabel. Não teve filhos da primeira, mas a segunda embuchou dele. Vossas excelências também viram que no momento de ser degolada, a Isabel pariu um menino que rolou pedra abaixo. Pois foi através desse rebento que continuou a linhagem real a qual eu pertenço. Só por curiosidade pelo campo de batalha o andarilho ali passou. Houve um débil vagido vindo por detrás das pedras e pra lá se encaminhou. Assombrado com gemidos se aproximou da cena de um quadro estarrecedor. Um jovem corpo moreno de uma mulher degolada. O errante se deparou. Enrolado em suas coxas tinham duas grandes cobras e estranhas cobras letais. Lambendo e farejando o corpo desfalecido tinham mais dois animais. Duas onças das pintadas se arrepiaram logo que avistaram tal rapaz. Também viu duas cabeças cortadas pelo pescoço, parecidas por demais. Esta cena inusitada com uma mulher degolada tinha um quê de redenção. Junto do corpo caído, um neném recém-nascido que nasceu da execução. Era um sobrevivente, segundo diz a língua deste povo falador. O neném mamou na onça no primeiro dia de vida, só por isso ele vingou. No primeiro dia de vida, o neném mamou na onça, só por isso ele vingou. De qualquer modo, o importante é que o andarilho Zacarias Silveira dos Anjos se apiedou do menino e levou. Sabendo que os filhos dos seguidores do Beato Finado tinham sido distribuídos às paróquias da região para tomarem jeito e virarem coroinhas e padres, e assim se redimirem dos pecados dos pais. Ele, um ex-seminarista, conhecedor dos 10 caminhos da igreja, resolveu tomar para si o miúdo e criá-lo como filho adotivo, junto com sua esposa, que nunca pôde conceber uma criança. Malformação de sua natureza ou capricho do destino conduziu o inocente à vila onde morava, onde lhe deu uma educação rigorosa, cheia dos conhecimentos dos valores terrenos. Enquanto a mãe adotiva o guiava nas pelejas do divino. Sabendo que o novo protegido era filho do rei Dom João o Execrável, cujo verdadeiro nome era João Vieira dos Santos, teve medo que essa fama se espalhasse e atraísse sobre a cabeça do menino as marcas de sangue da família. Quando foi batizado o inocente, manteve somente o Silveira dos Anjos, que quase ninguém conhecia. E não é que este rebento veio a ser meu avô? Foi batizado com o nome de Silvino Silveira dos Anjos e não Silvino Ferreira dos Santos, como teria acontecido em condições normais. Quando se tornou adulto, um homem bondoso e virtuoso, tomou em casamento Adelaide Chagas, moça loira, conhecida no sertão por sua beleza. E foi dessa união que nasceu Lorival Justino
Justino Silveira dos Anjos, aquele que veio a ser meu pai, e de seu casamento com Dona Ilene Sucupira, nasceu meu irmão Pedro Diniz, que teve suas façanhas contadas e cantadas pelo ilustre regente paraibano Dom Ariano Suassuna, o imortal, e euzinho que escreve as minhas reais proezas. Aí, portanto, alguns dos motivos que me levaram a considerar honrosa, verdadeira minha descendência real. Que de direito e de fato reclamo minha coroação como Dom Felipe, o Encantado, rei do Quinto Império no sertão do Brasil. Quando menino, estudei em advocacias, letras, filosofias, artes cênicas e nos conhecimentos humanos e astrológicos. Quando adulto, tive ciência sobre todas essas façanhas dos meus antepassados. Caí na estrada e tornei-me andante, cantador, ator, sábio profeta, preparando meu corpo e mente para esse momento régio de agora, que será eternizado em vossos corações. Eita! Está chegando o momento derradeiro do inevitável acontecer, do inconcebível vir à luz, de o meu destino ser selado. Pois bem, para me certificar de tudo isso, vinha dessa região encantada sob duas pedras, de onde o rei Dom Sebastião desejado ressuscitará os mortos, formando sua corte de nobres cavaleiros e dragões, para honrar e glorificar o povo sertanejo. Segundo os conhecimentos dos lunários perpétuos, estando aos pés das duas pedras magníficas, bate-se nela com os nós dos dedos, para ver se assim as rochas se abrem, revelando em suas entranhas o famoso tesouro guardado pelo rei Dom Sebastião. Eita, que já estou ficando com os nós dos dedos esfolados e sangrando. Se de uma maneira não vai, de outra tem que ir. O jeito é rezar e apelar para as forças divinas sob as bênçãos de meu padrinho Cícero. Minha pedra cristalina que no mar foi achada entre o cálice bento e a hóstia consagrada. Minha pedra cristalina que no mar foi achada entre o cálice bento e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar! Treme, porém, os corações dos meus inimigos e dos que me desejam mal. Eu te vejo em luz, e não tu a mim, entre o céu, as estrelas, os eclipses e as três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Minha pedra cristalina que no mar foi achada entre o cálice bento e a hóstia consagrada. Minha pedra cristalina que no mar foste achada entre o cálice bento e a hóstia consagrada. Se darem me cortar, não conseguirão. Suas lamas pesarão sobre o sal da água. Se me amarrarem, os nós se desatarão por si. Se me trancarem, as portas das prisões ruirão para me dar passagem. Sem ser visto, passarei por entre os guardas do sepulcro, como passou no dia da nossa ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo. Minha pedra cristalina que no mar foste achada entre o cálice bento
e a hóstia consagrada. É um grande momento, perigosamente diabólico e gloriosamente divino. O gesto que vou praticar arrisca minha garganta e recupera ao mesmo tempo para o meu sangue a grandeza do Quinto Império. Estariam dentro dessas pedras formando uma teia indivisível o famoso tesouro guardado pelo El Rei Dom Sebastião, o vinho encantado, receita exclusiva de minha família. Vai me mostrar os caminhos para chegar até esses tesouros, como foi feito com os meus antepassados. Manaca! Jurema! Minha cabeça começa a girar e esquentar meu juízo. Meu coração estremecendo no terror sagrado epilético do redemoinho de glória, inferno e realeza. Vou morrer! Na travessia vejo os meus inimigos. Eles tentarão me fazer mal, mas não conseguirão. Pois como o manto de Nossa Senhora das Dores sou coberto. Sai, sai! E com o sangue de meu Senhor Jesus Cristo, sou protegido! Vou morrer! Solta! Me larga, conduz inferno! Vai em meio da besta feira! Me solta! Me larga, pois... Sai, sai, sai! Estamos inferno! Me larga, cão da besta fera! Vai em meio das costelas das 60.500! Me larga, cão! Me larga! Me larga! Não! Me larga! Solta! Solta! Agora sim, sinto que meu lombo foi totalmente consagrado e minha fronte definitivamente selada com o selo régio de Deus. Eu não sou mais Felipe Silveira dos Anjos, andarilho, ator, sábio e profeta. Sou Dom Felipe o Encantado, rei do Quinto Império, no sertão do Brasil. Sou o hóspede da morada dos profetas. Meu espírito se pediu por de todos os meus antepassados. Respeito aos valores dos atos reais, que só os reis podem senti-los no mundo. Felizmente esse dia chegou. Estou pronto para dar continuidade à linhagem sagrada e real de minha família. Um momento puro e ardente, conduzido pelo rei Mo e Dom Sebastião, com sua sede de vingança e justiça. Bravos, meu povo! É hora de redenção! Eu vejo agora uma ordem de guerreiros e soldados ao lado de Dom Sebastião! Salve Dom Silvestre, o senhor do rodeador! Salve Dom Antônio, o precursor! Salve Dom João, o execrável! Salve Dom Pedro, o verdadeiro! Salve companheiros de longas batalhas, Antônio Conselheiro de Canudos, Bento Batista, regente de Santa Brígida, meu padrinho Cisto, meu juazeiro. Até tu, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o Beato de Lourenço, os borboletas azuis do Cariri. Todos querem se juntar a mim para defender o povo pobre dos povos ricos. Acabar com essa putaria dessa corrupção que está aí. E estabelecer uma sociedade mais humana, mais justa e com saúde. Vamos,
meus nobres guerreiros! Minha frente, meu senhor, meu santinho, meu Dom Sebastião. Vamos, porque o povo já cansou de esperar! E viva Dom Sebastião! Viva! Aqui caminho tão longe, cheio de pedra e areia. Venha, valei-me, Dom Sebastião, e a mãe de Deus nas candeias. Vamos, meu povo! Venham todos em procissão! No caminho dos sertões, não dá ninguém se perder. Por causa da luminha da mão do rei Dom Sebastião. Viva! Dom Sebastião vai reinar no meu sertão e veio de Portugal para nos livrar do mal. Aos 14 ele foi coroado, instruído, punido, letrado. Quando fez 24 partiu, foi na guerra que ele sumiu. Da batalha ele nunca voltou, sua morte ninguém confirmou. A esperança virou ideal de um dia salvar Portugal. Essa história se perpetuou e o Atlântico atravessou e surgiu como uma redenção, sendo nossa libertação. Ele vem para todos provar que o divino vai ter de imperar e trazer mais fartura ao sertão pra livrar-nos da servidão. Dom Sebastião vai reinar no meu sertão e veio